Essas duas últimas imagens que vocês viram falam exatamente do Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia lá no Apocalipse capítulo 7. Antes da abertura do 7º selo, João ele tem duas visões aqui que ele vê. Primeiramente, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, João vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E depois a palavra de Deus continua dizendo que eram 144.000 que foram assinalados, 12.000 de cada tribo de Israel. Então, queridos, o que isso significa? Há algumas interpretações sobre estes 144.000 selados. A interpretação mais tradicional, clássica, vê esses 144.000 um número simbólico, que representa toda a igreja, porque 12 é o número do governo de Deus, não é? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Então, seria um número simbólico que representa todos que estão vivendo debaixo do governo de Deus, quando começar a grande tribulação, isto é, todos aqueles que nasceram de novo e são selados pelo Espírito Santo, que estão no reino de Deus, porque Jesus disse, não é? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 14:17, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, é paz, justiça no Espírito Santo. Então, alguns interpretam que esses 144.000 não é um número literal, mas é simbólico, representando toda a igreja presente na face da terra quando começar a grande tribulação. Outros, numa linha
dispensacionalista entende que esses 144 mil será um remanescente de judeus convertidos, judeus messiânicos, não é? Que existirão lá em Israel e que serão assinalados na testa para que também não caia sobre eles o juízo de Deus. É uma interpretação também que eu acho plausível, interessante, não é? Porque nós vamos ter nessa época uma grande operação do Espírito de Deus em relação à salvação do remanescente de Israel. Mas no próprio capítulo 7, do versículo 9 em diante, João vê nos céus, antes das 7 trombetas ainda, viu? Ainda estamos falando de João capítulo 7. Depois dele ver os 144 mil selados, João vê outra visão nos céus, não é? Esses 144 mil estão na terra. Agora, de repente, ele vê, os céus se abrem e ele vê, então, uma multidão. Olha lá, Apocalipse 7:9. Uma multidão a qual ninguém podia contar. Quantos haviam naquela multidão? Era incontável, inumerável, porque João vê uma projeção das bodas do Cordeiro. É aquilo que eu disse para vocês na semana passada. Nós precisamos prestar muita atenção quando lemos o Apocalipse, porque muitas vezes as cenas estão acontecendo aqui na terra, como nós vamos ver aqui, cada trombeta que toca por um anjo é um castigo que vem sobre a humanidade incrédula nesta terra. Mas agora, João está num outro plano. E então, quando ele vê, tem visões celestiais, estas visões, muitas vezes, são para o futuro, não são para aquele momento do início da grande tribulação, que vai durar 7 anos, será para o fim dela. Então, esta visão que João vê desta multidão incalculável no céu, só vai acontecer depois de 7 anos, quando Jesus Cristo voltar e todos os santos e salvos estiverem lá na glória. Então, olha lá, Apocalipse 7:9. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E então, o versículo 13, um dos anciãos me falou, dizendo: quem são estes vestidos de branco? De onde eles vieram? E João disse: Senhor, tu o sabes. E aquele ancião disse: estes são os que vieram de onde? Da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, uma coisa que é importante nós tomarmos consciência à luz da palavra de Deus. Você vê que o ancião diz para João: eles vieram da grande tribulação. Isso é uma das evidências que a igreja vai estar aqui, na grande tribulação. Vai estar aqui. Ela não será arrebatada antes da grande tribulação. E nós vamos ler outros textos para você, inclusive a palavra de Jesus em Mateus 24, que comprovam isto. Então, durante muitos anos, eu também criei e preguei que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Mas depois, examinando mais as Escrituras e consultando homens sábios, mestres na palavra de Deus, profetas do Brasil e de outros países, eles também confirmaram esta interpretação bíblica,
que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Mas vocês vão ver hoje que a igreja vai estar aqui na grande tribulação e vai ser uma das fases mais gloriosas da vida da igreja. E aqui, quando você vê o Senhor assinalando, mandando os anjos assinalarem na testa os 144.000 que representam toda a igreja, significa a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. No Egito, o povo de Israel foi retirado do Egito antes das pragas? Sim ou não? Eles ficaram lá até a última praga. Só que as pragas que caíam sobre os egípcios não caíam sobre o povo de Deus. Não caíam, nenhuma delas. Inclusive a última, não é? A morte dos primogênitos na saída do povo lá do Egito. Havia choro e muita lamentação e muita tristeza nos lares dos egípcios, porque o anjo da morte destruiu os seus primogênitos, tanto dos humanos quanto dos animais. Mas na casa do povo de Deus, dos hebreus, o sangue do cordeiro estava ali e ninguém pereceu, nenhum primogênito foi morto. Então, meus irmãos, pelo que a palavra de Deus nos mostra, textos muito claros, a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação, mas nenhum dos juízos de Deus cairá sobre a igreja, porque a igreja já passou da morte para a vida e não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e a ira de Deus não está mais sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Muito bem, então, queridos, eu quero já adiantar para você ter mais uma comprovação bíblica do que nós estamos falando. Dê uma chegadinha lá em Mateus, quando Jesus, ninguém melhor que Jesus para dizer os sinais da sua volta. E então Jesus, quando ele fala da grande tribulação, não é? A partir de Mateus 24:15, quando ele termina de descrever essa grande tribulação, que Apocalipse deixa mais claro, Jesus diz, Mateus 24:29. Mateus 24:29. Olhe lá, na sua Bíblia. E na nossa projeção, olhe lá. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, veja Jesus dizendo isto: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então, só então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esta é a volta de Jesus. Olha o seguinte, 31. Ele está vindo para a sua igreja. Olhe lá. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, reafirmando para vocês, no versículo de número 29, Jesus diz, depois da tribulação daqueles dias, é que o Filho do Homem virá. Jesus não fala nada de vir antes, só para levar a igreja num abrir e fechar de olhos e voltar aqui depois de 7 anos para completar a sua obra. Ele fala de uma só vinda, de uma só parousia, de uma só aparição, depois da grande tribulação. Então agora vamos voltar para a grande tribulação. Quantos querem
passar a grande tribulação aqui na terra? Levante a sua mão. Você não quer? Você quer morrer antes? O que você quer, afinal de contas? Ou você morre antes, ou você passará a grande tribulação. Não tem outra possibilidade. Se eu puder, se Deus me der possibilidade de escolher, não é? Se a volta dele não demorar muito, como eu creio que não vai demorar, eu quero passar a grande tribulação, porque vai ser uma coisa fantástica. Vamos ser perseguidos pelo diabo, lógico. Não haverá sobre nós nenhum juízo de Deus, mas vamos ser perseguidos pelo diabo. Mas nós, a igreja, vai experimentar o maior avivamento de todos os tempos. E eu quero estar, se Deus me der o privilégio, eu quero estar. E se tiver que morrer por amor de Cristo e pelo testemunho de Cristo, vou ser ainda mais abençoado, porque aqueles que morrem confirmando seu testemunho cristão vão receber um galardão muito maior do que aqueles que morrem bonitinho na cama, recebendo extrema unção, né? Os que morrem martirizados receberão. Não são, por isso que Deus não permite que isto aconteça, esta provação não venha sobre qualquer um. Os mártires têm que estar preparados realmente. Então a grande tribulação vai ser uma época espetacular. Vocês não estão vibrando neste tempo presente da história do Brasil, que os gatunos, que os larápios, que os corruptos estão indo para a cadeia? Não é uma das melhores épocas da história dessa nação? Então, estamos vendo isto. Na grande tribulação, nós vamos ver a justiça de Deus caindo sobre os homens que endureceram sua cerviz, rejeitaram o evangelho. Deus vai destruir toda a mentira, toda a injustiça. Deus vai pedir contas dos pecados dos homens que não se arrependeram, e ao mesmo tempo vai ser a época que a igreja vai completar a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura, e a igreja vai experimentar o maior avivamento de todos os tempos. Mas nós vamos chegar lá. Voltemos agora às 7 trombetas, por favor. A grande tribulação agora vai sendo incrementada, e abra comigo Apocalipse capítulo 8. Depois dessas duas visões do capítulo 7, voltamos ao 7º selo. Tínhamos parado em Apocalipse 6, número 12, nós tínhamos parado no 6º selo. Agora, o 7º selo. Depois dessas duas visões, o 7º selo no capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O céu ficou em suspense pelas maravilhas que estavam para acontecer. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Então veja que o 7º selo introduz as 7 trombetas. E você vai ver que a 7ª trombeta introduz as 7 últimas pragas antes da volta de Cristo. E entre cada série de castigos, 6º selo, 2 visões. 7º selo, começa outra série de castigos, as 7 trombetas. Chega no 7ª trombeta, mais visões. Aí a 7ª trombeta, quando toca, libera
as 7 taças da ira de Deus para serem derramadas sobre a terra. Então, voltando agora à continuidade da tribulação e da ira de Deus, abre-se o 7º selo, houve no céu silêncio por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Agora, preste muita atenção nesta cena maravilhosa. Tendo um incensário de ouro junto ao altar, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Antes de começar as trombetas, o anjo pega o incensário de ouro, todas as orações dos santos são colocadas nele, ele põe incenso, e a fumaça do incenso, versículo 4, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário, que estava cheio das orações dos santos e do incenso. E agora o que ele faz? Ele enche do fogo do altar. Então, naquele incensário, temos 3 coisas: as orações dos santos, todas as orações que você fez e fará até o fim da sua vida, dos que foram antes de nós, dos que virão depois, todas as orações dos santos serão colocadas naquele incensário, misturadas com incenso, que significa louvor, o perfume do louvor, e brasas, que significa poder. Então, meus amados, o que acontece agora? Versículo de número 5. O anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Irmãos, eu creio que aí é que vai acontecer o derramar do maior avivamento de todos os tempos. Porque você imagine todas as orações dos santos. O que os santos mais pedem? O que os santos mais pedem? Os santos pedem avivamento, enche-me do Espírito, Senhor, derrama fogo, Senhor, aviva a tua igreja. É o que os santos mais pedem. E os santos pedem a volta de Cristo, clamam pela volta de Cristo. Então, eu tenho para comigo, meus irmãos, que neste momento, com esta atitude, será derramado sobre a igreja, porque isto não é para juízo, isto é resposta de oração. Oração tem que ver comunhão com o povo de Deus, com cada salvo, com o seu Senhor e Salvador. E estas orações, todas elas, serão respondidas neste dia, e virá sobre a igreja o maior avivamento de todos os tempos. E você vai ver as evidências disso pouco mais para frente. E aí, meus irmãos, depois disso, versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. E quando é tocada a primeira trombeta, vem destruição sobre a terça parte das árvores e de toda erva verde da terra. Quando é tocada a segunda trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E isso pode ser muito bem um asteroide. Um asteroide, que existem vários aí preocupando a NASA, e eles procuram pensar como destruir esses corpos celestiais que podem se chocar contra a terra. Então, a primeira trombeta, terça parte da vegetação da terra é queimada. Segunda trombeta, terça parte das águas dos mares
se torna em sangue, por causa, olha lá, que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. É muito provável que seja um asteroide. Versículo 9. E por causa disso morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. E agora, a terceira trombeta. Terceira trombeta, agora atinge as fontes de águas doce. Caiu do céu uma grande estrela. Olha outro aí, hein? Ardendo como a rocha. Porque na volta de Cristo, tudo vai ser abalado. Há inclusive as potências celestiais. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então essa foi a terceira trombeta. As águas doces se tornam amargas. Versículo 12 de Apocalipse 8. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Então essas foram as primeiras 4 trombetas, atingindo a vegetação, atingindo as águas doces, as águas salgadas, que se tornaram em sangue, as doces amargas, e o sol, as estrelas, a lua, perdendo uma terça parte do seu brilho. Agora, irmãos, quero chamar a atenção novamente de vocês para o seguinte. Como eu falei ao mencionar as consequências da ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse na abertura dos selos. Não é só um fato isolado. Imagine o transtorno que isto vai provocar na terra. O transtorno. Lá atrás era fome, carestia, guerras e etc. E agora é a natureza, é a criação sendo destruída por Deus para castigar o ser humano que tudo faz com a sua usura, com o seu desejo de lucro desmesurado, tudo faz para destruir a natureza. Então Deus vai destruir fontes de águas, a água salina do mar, vai destruindo uma terça parte, diminuindo a luz. Isto vai provocar caos, uma confusão enorme, desespero. Muitos morrerão. Agora vocês vão ver, as 2 próximas trombetas são ataques diretos de demônios aos seres humanos. Porque com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Porque os homens rejeitaram o sacrifício do seu Filho. Ele moeu Jesus na cruz para nos salvar. Ele esmagou o seu Filho amado por amor de nós. E porque os homens rejeitaram isto e preferiram permanecer no pecado e adorar mais a criatura que é o Criador, e no seu coração, negando a existência de Deus, como nécios, tolos, disse o nécio no seu coração, Salmo 14, não há Deus. Como não há Deus? Os céus proclamam a glória de Deus.
Está na cara de todo mundo que existe um Criador. E o homem insiste em negar, insiste em divulgar filosofias malignas, como estamos vendo em nossos dias, confundindo as crianças até na questão de gênero. Isto é satânico, é diabólico. Os homens endurecem o coração. É visível que existe um Criador. É inegável a presença histórica de Jesus Cristo nesta terra. Não se pode fechar os olhos para a igreja de Cristo, que apesar de ser atacada pelo diabo por fora e dentro, com os filhos do diabo que ele põe dentro da igreja para escandalizar, para deturpar o evangelho. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, de coisas estranhas, de falsidade, de comércio dentro da igreja, não se escandalizem, porque isto são obreiros de Satanás, não é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Dentro da igreja de Cristo, não há lugar para isso, porque ela é composta exclusivamente de homens e mulheres regenerados, libertos do pecado e cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Estes são o joio. São o joio. Que só serão arrancados do meio do trigo na volta de Jesus Cristo. Diga Maranata. É isto aí, meus irmãos. Então, o juízo de Deus vai ser tremendo, meus irmãos. E eu, se puder, eu quero estar aqui na terra. Não por sadismo de ver o ímpio sofrendo, mas para ver a glória de Deus nessas manifestações do seu juízo. Assim como nós vimos a glória de Deus na manifestação da sua graça, nós veremos a glória de Deus na manifestação da sua ira também. Então, meus irmãos, vai haver um caos com todas estas pragas e essas catástrofes. Pessoas morrendo, pessoas, famílias desesperadas, enlutadas, pessoas perdendo emprego, fome, carestia. A coisa vai ficar terrível. Mas nada disso vai atingir os santos do Senhor. Agora vem a quinta trombeta, olha lá. A quinta trombeta, Apocalipse 9. Uma estrela que cai do céu. Agora é um anjo, não é um asteroide, um corpo celeste. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. É lugar de espíritos malignos, lugar de demônios, lugar de poderes das trevas. E então, quando ele abriu o poço do abismo, subiu a fumaça do poço como uma grande fornalha, fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É a quinta trombeta. Espíritos demoníacos atormentando os homens. Deus me livre.
Você já foi atormentada por demônios? Sim ou não? Nem queira. Nunca fui também, mas já vi muitas pessoas atormentadas. Pessoas das quais Jesus nos deu graça para expulsar os demônios delas, mas nesse tempo ninguém vai expulsar esses demônios, não. A igreja não vai fazer isso. Eles serão enviados por Deus, permitido por Deus para atormentar os homens. Mas o pior está por vir, a sexta trombeta. Agora serão liberados espíritos demoníacos, não para atormentar, mas para matar os homens. É a sexta trombeta. Apocalipse 9:13. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E essa voz dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Se esses anjos estavam presos, é porque eram espíritos malignos. Estavam presos para não afligirem a humanidade antes do momento certo. Versículo 15, foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões de anjos malignos. Olha a aparência deles. Eu vi, eles tinham aparência de cavalos. E sobre os que eles cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas três pragas, fogo, fumaça e enxofre, a terça parte, ou melhor, isso mesmo, a terça parte dos homens morreu, foi morta, pelo fogo, fumaça e enxofre que saíam da sua boca. E aí o versículo 20 diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, feitiçarias, prostituição e ladroices. Então, meus queridos, são as trombetas trazendo mais juízo de Deus. 200 milhões de anjos liberados para matar um terço dos homens. Se somos mais de 7 bilhões de pessoas hoje na face da terra, 2 bilhões de seres humanos vão morrer. Você imagine o desespero. Não sei onde vai ter tanto cemitério para enterrar essa gente de uma vez. Vai ter que cremar. 2 bilhões, nenhuma guerra mundial jamais alcançou esse número. Nenhuma peste. Mas vai ser juízo de Deus através de 200 milhões de anjos malignos que serão liberados para atacar os seres humanos. Irmãos, o que espera o ser humano que rejeitar a graça de Jesus não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas os homens naquele tempo perceberão que eles foram longe demais. Eles negaram a graça de Deus, o amor de Deus, permaneceram no pecado. E quando eu digo que isto vai atingir os ímpios, vai atingir também muita gente que está nas igrejas, mas não é realmente convertido. Ainda vive no pecado. Ainda vive no engano e na mentira. Porque nem todo mundo que está sentado no banco de uma igreja cristã
é realmente convertido, regenerado e transformado. Então nós vamos agora mostrar para vocês um pequeno vídeo também falando sobre as 7 trombetas. A grande tribulação está chegando no seu ponto máximo, que nós vamos falar depois sobre o governo do anticristo e a igreja gloriosa. A 7ª trombeta, como você já viu neste vídeo, ela é aquilo que nós falamos para vocês, é a estrutura do livro do Apocalipse. Quando termina uma série de flagelos, de pragas, o último selo, a última trombeta, no caso a 7ª, não vem nenhuma praga, mas vem visões para João. Vem visões. E aí, no capítulo de número 11, abra comigo lá 11, de 15 a 19, ele tem esta visão antecipada da volta do Senhor Jesus Cristo. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se e sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Mas, meus amados, antes dessa 7ª trombeta, abra comigo agora o livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, e depois 12 e 13, que nós vamos ver, não lendo cada versículo, mas numa sequência, nós vamos ver agora a chegada do anticristo e também a manifestação do governo da besta e da igreja gloriosa através das 2 testemunhas. Então agora vamos passar para o próximo item. Surge o anticristo. E lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, você tem a origem do anticristo, que o anticristo é a encarnação de Satanás. E então a palavra de Deus fala de um grande sinal no céu. Podemos projetar esse texto também, viu? Isto, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande
dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? Agora, por favor, ouçam isso com atenção. Aqui, meus irmãos, no capítulo 12 do Apocalipse, junto com o 11 e o 13, nós vamos ver agora o grande conflito entre a igreja e o reino do anticristo, o reino de Satanás. O grande conflito. Agora nós vamos entrar na última metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso que você viu aqui em Apocalipse 12, versículo 6, a palavra de Deus dizendo que a mulher, que é uma figura da igreja que Satanás sempre procurou destruir, e procurou destruir também o filho gerado por esta mulher, representando aqui não só a igreja atual, mas Israel no Velho Testamento, procurou destruir este varão, desde o assassinato dos meninos por Herodes, lá em Jerusalém, na visita dos magos. Este conflito entre a igreja e o império do anticristo vai permear todos os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E eu estava falando aqui em Apocalipse 12, 6, que a mulher fugiu para o deserto, porque já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse ali alimentada durante 1260 dias. Divida 1260 por 30. Por favor. Simples aritmética aí. Quanto que dá? 42. Se é dividido por 30, são 42. Quanto, pessoal? Vamos, pessoal. Vamos participar aqui. Hein, pessoal? Vamos pensar junto. Vamos falar. Hein? 1260 dias representam quantos meses? E 42 meses representam, em termos de anos, 3. Fale forte, por favor. Para você fixar isso na sua mente, porque este número vai aparecer mais vezes aqui no Apocalipse, mostrando como a Bíblia é exata, é fantástica, é maravilhosa. 70 semanas de ano, 490. 483, desde a ordem de Artaxerxes para restaurar Jerusalém até o Messias. 483. Falta uma semana. Deus parou a contagem para a era da igreja, para a igreja poder pregar o evangelho a todas as criaturas na face da terra. Agora está chegando o final da dispensação da graça, da salvação sendo oferecida, está entrando a ira de Deus. Então a última semana começa quando os cavaleiros do Apocalipse são liberados, e vem agora os selos e as trombetas. E agora então João vê que esse dragão começa a perseguir a igreja, e a igreja vai ser sustentada por Deus num lugar preparado para ela durante 3 anos e meio. E a seguir, no capítulo 12, do versículo 7 em diante, João vê que Miguel e seus anjos expulsam Satanás dos lugares celestiais, e ele é precipitado aqui para a terra.
E aí, em Apocalipse 12, 10, a palavra de Deus diz: ouvi uma grande voz no céu, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, porque o acusador já foi derribado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Mas o versículo 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, porque pouco tempo lhe resta. Resta para o diabo 3 anos e meio. E ele só tem esse tempo exíguo para tentar a última cartada, para impedir que o reino de Deus se manifeste em toda a terra. E o que o diabo faz? Está lá no capítulo 13. Veja lá no capítulo 13. João é colocado por Deus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha... Quando a Bíblia fala de besta, é uma linguagem antiga que significa monstro. Um monstro. Um animal horroroso. Um animal horroroso. Por isso, quando você ouve falar do governo da besta, não pense que é um quadrúpede. Não é? Sua besta. Antigamente falava-se, né? Sua besta quadrada. Nunca soube direito o que é uma besta quadrada, né? Mas deve ser alguém muito burro e levado ao quadrado, né? Na linguagem popular. Mas aqui a Bíblia, quando fala do governo da besta, a besta é o próprio Satanás. A besta é o próprio diabo criando um governo extremamente feroz, maligno, porque é a sua última tentativa para impedir que o reino de Deus venha aqui para a terra. É a última tentativa de controlar a mente do homem, acabar com a igreja e fazer guerra contra o Cordeiro. Então ele vai dar para este governo toda a sua energia. E ele vai ungir um homem com todo o seu poder. Assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré, e ele era o próprio Deus que se fez carne e recebeu toda a unção do Espírito Santo para operar milagres e maravilhas, para profetizar, para ressuscitar mortos, para multiplicar pães, para tantas maravilhas registradas no Evangelho. Satanás vai juntar reis e nações e colocar sobre elas um homem, a quem ele vai dar todo o seu poder, toda a sua unção, que é o anticristo. E este homem será um homem brilhante, porque a Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, na sua origem, ele é mais sábio do que Daniel. Mais sábio do que Daniel. Ele só perde para Jesus, porque ele foi criado por Deus, um querubim maravilhoso, como está em Isaías 14, Ezequiel 28, com muitos talentos e muitos dons, porque ele era, segundo muitos eruditos, era ele que controlava, que dirigia toda adoração a Deus, era Lúcifer. E ele ficou tão vaidoso do que ele tinha, que ele quis ser igual a Deus, sentar-se no trono de Deus, e foi a sua desgraça. Mas ele não desistiu de ser adorado como Deus. Quando ele enganou Adão e Eva, ele se tornou Deus deste século. E agora que ele sabe que a volta de Cristo é iminente, ele unge um homem que vai aparecer no cenário político mundial, que vai ser um líder muito inteligente, muito brilhante, e que, segundo as Escrituras, ele vai conseguir levar paz no Oriente Médio, segundo as profecias de Daniel. Durante uma semana ele fará aliança entre os judeus e os árabes.
os muçulmanos. E vai haver paz naquela região. Vai haver paz naquela região. E este homem vai talvez receber até o Prêmio Nobel da Paz, porque conseguiu um feito extraordinário. E os árabes vão concordar que Israel reconstrua o templo lá na região que era aquele monte Moriá, onde Abraão ia oferecer Isaque a Deus, só não ofereceu porque o Senhor deteve a sua mão com o machado. Então aquele monte é um monte onde foi construído por Salomão o templo de Deus, lá em Jerusalém. Hoje tem lá uma mesquita muçulmana, porque Israel, com a queda de Jerusalém, ficou 2000 anos fora da Palestina, e os povos então fizeram o que quiseram ali, especialmente os muçulmanos. Mas depois que os judeus voltaram para a Palestina, depois do holocausto, do morticínio, do nazismo, Israel foi reconhecido como país pela ONU em 1948, começou a guerra entre eles e os muçulmanos, os palestinos, porque Israel aos poucos foi retomando o controle de Jerusalém. Toda Jerusalém está nas mãos de Israel, não é? E Israel já tem projetos e plantas para reconstruir o seu templo e retomar os sacrifícios, porque eles não reconhecem o sacrifício de Cristo como sendo realmente do Messias. E então vocês sabem que, sem haver um acordo de paz, se Israel começar a construir um templo ali, destruindo a mesquita dos muçulmanos, os muçulmanos virão babando em cima de Israel. Todos os muçulmanos vão invadir Israel, não é? Por isso que o anticristo, segundo muitos entendidos, ele vai se destacar. Muitos dizem que ele vai ser um muçulmano. O anticristo vai ser um homem ou da religião muçulmana ou um próprio árabe de nascimento muçulmano. Porque os muçulmanos estão entrando em todas as nações, meus irmãos. Tem um muçulmano que foi eleito prefeito de Londres, alguns anos atrás. Isto não é para nós termos medo deles, ódio, e ficarmos preparados. Você vê uma mulher com uma coisa na cabeça, essa aí eu já vou passar fogo. Que os homens não dá para perceber, né? Não, nós temos que amá-los e pregar o evangelho a eles. Aliás, tem acontecido uma coisa fantástica entre os muçulmanos, não é? Como é muito difícil se pregar o evangelho para eles, nos países que eles moram, Jesus está salvando muçulmanos, aparecendo para eles em sonhos, em visões. Não foi assim que ele salvou Saulo de Tarso? O cara era tão duro, tão peste, cabra da peste, que só Jesus mesmo. Então, meus queridos, esse anticristo, muitos dizem que ele será uma pessoa lá do Oriente, que saberá fazer a paz entre Jerusalém, entre Israel e os muçulmanos e os palestinos e os árabes, e então o templo será reconstruído. Será reconstruído. E ele será aclamado, ele será eleito o homem do ano, do século, e as nações o aplaudirão, e ele será muito, muito visto na televisão, será muito elogiado. Mas o que vai acontecer? A Bíblia diz, Jesus fala sobre isso, Daniel fala, Paulo fala, depois de 3 anos e meio, ele vai se manifestar, no sentido que ele vai querer agora, que é o homem do século, o homem maravilhoso, ele vai estruturar
com governos que o apoiem, nações e líderes. Ele vai estruturar um governo monstruoso. E ele vai querer ser adorado por todos. Por todos. E quem não adorá-lo será morto. E será implantado um chips na mão ou na testa de todos aqueles que se submeterem ao seu governo, porque quem não tiver esta marca não poderá comprar nem vender, não poderá participar da vida econômica normal de uma sociedade de São Paulo. Se você não tiver esta marca e você estiver vivo na grande tribulação, você não vai poder comprar arroz, feijão, não vai poder comprar remédio, não vai poder comprar gasolina, não vai poder comprar passe de metrô, não vai poder. Se você é empresário, você não vai poder pagar os impostos, pagar os seus funcionários, você não vai poder ir no shopping comprar coisas, nem na farmácia, nem pagar a mensalidade do seu filho. Você não vai poder comprar um pão na padaria do Jailson. E se o Jailson vender sem a marca da besta, ele será morto. E a Jô logo vai acompanhá-lo. Mas, meus irmãos, ele vai exercer controle absoluto sobre as nações. Olhe lá no capítulo 13. Olhe como a Bíblia descreve esse governo do anticristo. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. Olha aqui como a Bíblia descreve esse governo. O que é o leopardo? O leopardo é um felino extremamente rápido, veloz, não é? E muito feroz. Descreve como tendo pés como de urso, a boca como leão. Animais ferozes, carnívoros, destruidores, de muita força. E o dragão deu o seu poder e o seu trono para este governo dessas nações que vão apoiar o anticristo. E tem coisas tremendas aí, meus irmãos. A palavra de Deus diz que esse anticristo vai sofrer um atentado, viu? Vai sofrer um atentado e vai... Olha o versículo 3. E viu-me de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Gente, o mundo inteiro vai dizer: é este o nosso Salvador. Preste atenção nisso. O mundo inteiro vai adorar este homem. Porque este homem, agora, depois de 3 anos e meio, ele vai começar a fazer milagres. Ele vai mostrar que não é só um homem muito sábio, brilhante, mas é um homem poderoso. E as pessoas vão tentar matá-lo, seus inimigos. Mas ele, milagrosamente, pelo poder de Satanás, vai reviver. E aí que o mundo inteiro vai dizer: este é o nosso Salvador, este é o Salvador da humanidade, não aquele judeu que morreu pendurado naquela cruz, que coisa horrorosa para ser Salvador. Esse aqui é um homem poderoso, brilhante. Olha, falaram que aquele Galileu ressuscitou, mas este voltou a viver aqui diante dos nossos olhos. Ele é a esperança, ele é sábio, ele é poderoso, ele é brilhante. E vai aparecer também, meus irmãos, um auxiliar dele, o falso profeta. Veja lá em Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta.
Por isso que todo mundo vai ficar bestificado mesmo, né? Para todo lado. Mas gente, é o desespero do diabo. Então ele gera um governo monstruoso, unge o anticristo e levanta um auxiliar. E este auxiliar deverá ser um grande pastor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vai ser um grande líder religioso, o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Esse pastor, esse profeta vai ser muito parecido com Jesus, cordeiro. Só que quando ele falar, ele vai falar como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que nele habitem adorem a primeira besta, o primeiro monstruoso governo, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Mas agora venha para o capítulo 11 do Apocalipse, a igreja gloriosa. Agora é a igreja gloriosa. Diga aleluia. Diga, chegou a minha vez. Chegou a nossa vez, né? Aqui no capítulo 11, meus irmãos, João vê essas 2 testemunhas, 2 profetas, que durante 3 anos e meio vão representar a igreja, testemunhando de Deus lá em Jerusalém. Então, a igreja selada, avivada e perseguida por 3 anos e meio, como nós já vimos em Apocalipse 12, 6. E agora, próximo item da igreja gloriosa, as 2 testemunhas. Olhe lá. Primeiro, João recebe uma cana semelhante a uma vara e diz o anjo: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixe o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quanto tempo? Leia na sua Bíblia, quanto tempo? 42 meses, são quantos anos? Vocês estão vendo, meus irmãos? Umas coisas se juntam. Jerusalém, durante 3 anos e meio, voltará para a mão dos gentios. E aí o versículo 3 diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quantos dias? Que representam quantos meses? Que são quantos anos? Diga bem forte. Tudo está batendo. Vestidas de pano de saco, são as 2 oliveiras, 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olhe como a igreja vai ter poder naqueles dias. Estas testemunhas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Nem Paulo, nem Pedro, nem Moisés, nem Elias, nem ninguém tiveram tanto poder e tanta autoridade. Moisés trouxe pragas, Elias fazia cair o fogo do céu, mas essas 2 testemunhas, elas têm poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Se alguém quiser fazer mal a eles durante 3 anos e meio, não vão conseguir. Falei: Senhor, me manda com esta unção lá para a Coreia do Norte, para pregar o evangelho, né? E não ser destruído
pelos comunistas. Mas aqui, meus irmãos, é realidade. Estes homens representam a igreja. Assim como Pedro e João curaram aquele coxo. Não é porque eles eram superpoderosos. Eles faziam parte de uma igreja avivada que receberam o Pentecostes. Uma igreja tremenda. Essas duas testemunhas representam a igreja que vai existir naquele tempo, que recebeu o avivamento de Apocalipse 8, aquele incensário cheio da oração dos santos, vai gerar uma igreja que será perseguida, mas será poderosa. E você vai ver aí no texto que essas duas testemunhas serão assistidas pelo mundo inteiro, através da internet, do satélite, da TV paga, cabo, por satélite, seja o que for, porque elas vão incomodar o mundo. Agora veja que situação que estará na terra naquela época. Você tem as duas testemunhas em Jerusalém, trazendo pragas, pregando o evangelho, trazendo juízo sobre a humanidade. E você tem o anticristo e o falso profeta também fazendo sinais e milagres. Os jornalistas, o pessoal da televisão, dos canais, vão ficar malucos, porque eles vão, olha lá, o líder do governo fez isso, fez aquilo. Oh, mas os profetas lá em Jerusalém fizeram isso e aquilo. Vai ser tremendo, meus irmãos. E eu não quero perder isso aí de jeito nenhum. Vai ser fantástico. Vai ser um espetáculo. E vou dizer para vocês, essas duas testemunhas e a igreja desta época vai cumprir, vai terminar de cumprir, de pregar o evangelho a toda criatura. Porque veja aqui, terminando a palavra desta noite, quando eles acabarem o testemunho, Apocalipse 11, 7, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá. Deus permitirá, porque eles já terminaram o testemunho. E o corpo deles jazerá na praça da grande cidade. Olha o versículo 9. Olha como o mundo inteiro estará assistindo. E homens de povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os habitantes da terra vão se alegrar, ou se alegrarão, mandarão presentes, vai ser uma festa. Oh, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas espera aí, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que o viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. Seus inimigos os viram, e naquela mesma hora o grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus. Aleluia! Vamos dar glória a Deus também.